Antes de qualquer coisa, eu preciso que você imagine uma cena. É quase meia-noite, chuva forte, uma rodovia federal no interior de São Paulo, daquelas que ficam completamente desertas depois das 10 da noite, sem posto de gasolina, sem acostamento iluminado, sem ninguém. Um SUV preto vai cortando o asfalto molhado a 80 quilômetros por hora. O motorista está sozinho. Gravata afrouxada, janela embaçada, o tipo de silêncio pesado de quem passou o dia brigando com o mundo inteiro e ainda não decidiu como se sentir em relação a isso. E então os faróis pegam uma figura na beirada da pista, uma mulher, ajoelhada no chão de terra e pedra do acostamento, encharcada da cabeça aos pés, com as duas mãos apertando a barriga, uma barriga enorme, de 9 meses. O motorista freia, sai do carro, corre até ela. Ajoelha no asfalto molhado, sem pensar nos R$ 3.000 que o terno custou. E quando ela levanta a cabeça, ele vê nos olhos dela duas coisas ao mesmo tempo: dor física e terror puro. Ela está em trabalho de parto, ali, no acostamento, sozinha, na chuva, sem celular, sem documentos, e fugindo de uma família que tem senador, tem advogado, tem dinheiro suficiente para fazer pessoas desaparecerem do mapa sem deixar rastro. O motorista se chama Leandro Zafari, dono de um conglomerado de transportes que movimenta bilhões. Um homem que perdeu a esposa 3 anos atrás e recebeu de brinde, logo depois, um diagnóstico médico que dizia que jamais teria filhos. Um homem que havia desistido de sentir qualquer coisa que não coubesse dentro de uma planilha. E essa mulher no asfalto, essa Mirella que ele nunca tinha visto na vida, vai mudar absolutamente tudo. Fica comigo, porque essa história tem camadas que você não está esperando. E quando a última revelar, você vai entender por que essa noite de chuva não foi acidente, não foi coincidência. Foi a vida acertando as contas com um homem que merecia mais do que havia recebido. São Paulo acorda cedo para quem tem dinheiro e ainda mais cedo para quem tem responsabilidade. Às 6h20 da manhã de uma segunda-feira de maio, o 18º andar da Torre Zafari já estava iluminado. Não porque os funcionários tivessem chegado, mas porque Leandro Zafari nunca tinha saído. Ele estava de pé diante do vidro que dava para a Avenida Paulista, com uma xícara de café na mão direita e um relatório na esquerda, usando o mesmo terno do dia anterior, com a gravata afrouxada e os 2 primeiros botões abertos. Não era descuido, era eficiência. Por que ir para casa se o trabalho não terminava? 43 anos, cabelos escuros com o começo do grisalho nas têmporas, mandíbula forte, costas largas, a postura de quem cresceu aprendendo que fraqueza custa caro. Um homem que a qualquer outra pessoa pareceria invencível. Mas havia algo nos olhos de Leandro que quem o conhecia de verdade reconhecia com tristeza. Um vazio particular. Não o vazio de quem não tem nada. O vazio muito mais difícil de carregar de quem perdeu o que realmente importava. O Grupo Zafari Transportes tinha presença em 14 estados brasileiros e operações em 3 países da América do Sul. Frota própria de mais de 2.000 caminhões, terminais logísticos no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e um contrato com o governo federal que sozinho valia R$ 320 milhões. Era o tipo de empresa que aparecia nas revistas de negócios com manchetes sobre visão estratégica e liderança de mercado. O que as revistas não mostravam era o CEO lendo relatório de auditoria às 3 da manhã, porque não conseguia dormir sem que o silêncio do apartamento o sufocasse. Leandro tinha se casado com Isabel quando tinha 31 anos. Ela tinha 29, era professora universitária de literatura, ria com facilidade e chorava nos filmes que todo mundo achava bobo chorar. Era o tipo de mulher que enchia um ambiente simplesmente entrando nele. Não só pela beleza, que era real, mas por uma qualidade de presença que Leandro nunca conseguiu definir com precisão. Ela simplesmente estava, de um jeito que fazia tudo parecer mais vivo.
O diagnóstico veio 2 anos depois do casamento. Lúpus eritematoso sistêmico, com comprometimento renal grave. Os médicos explicaram com cuidado, usaram termos controlados, falaram sobre tratamento e qualidade de vida. Nenhum deles disse o que Leandro sabia estar sendo dito nas entrelinhas, que o corpo de Isabel havia decidido travar uma guerra contra si mesmo, e que essa guerra, mais cedo ou mais tarde, ela não ganharia. 4 anos. Esse foi o tempo que tiveram juntos depois do diagnóstico. 4 anos que Leandro transformou em obra de arte. Viagens que Isabel sempre quis fazer. Restaurantes que ela guardava em listas no celular. Fins de semana em Trancoso. Noites no teatro. Tardes lendo lado a lado na varanda do apartamento em Higienópolis. Ele aprendeu a cozinhar arroz com leite porque era a sobremesa favorita dela. Aprendeu a reconhecer as obras de Clarice Lispector porque ela ficava animada quando ele entendia as referências. Aprendeu que algumas batalhas eram para ganhar e outras eram para deixar a pessoa amada ganhar, e que saber a diferença era a coisa mais importante num casamento. Isabel morreu numa manhã de agosto, num quarto de hospital particular com vista para o Parque Estadual, com Leandro segurando a mão dela e fingindo que estava bem porque ela pediu para ele ficar bem. Ele tinha 38 anos. O luto não veio como ele esperava. Não veio em ondas dramáticas. Veio como ausência. Como se alguém tivesse retirado o som do mundo e deixado apenas a imagem. Leandro continuou funcionando. Assinava contratos, tomava decisões, aparecia em reuniões. Mas era como se estivesse do outro lado de um vidro, presente na forma, ausente no essencial. 6 meses depois da morte de Isabel, num exame de rotina, o médico encontrou algo inesperado: oligospermia severa, uma condição que tornava a fertilidade natural praticamente impossível. O médico disse que era provável que fosse genética, presente desde sempre, nunca investigada, porque nunca houve motivo. Leandro ouviu o diagnóstico sentado na cadeira de couro da clínica no Itaim Bibi, com a gravata perfeitamente ajustada, e pensou uma coisa só. Então é isso. A história termina aqui. Não havia mais Isabel, e agora havia a certeza de que não haveria filhos. A linha da família Zafari, que o pai construiu com tanto orgulho, terminaria com ele. Ele agradeceu ao médico, guardou o laudo, saiu para o estacionamento e ficou 30 minutos dentro do carro sem ligar o motor. Depois ligou o carro e foi trabalhar, porque era o único vocabulário que ainda dominava com fluência. Nos 5 anos seguintes, Leandro transformou a dor em combustível. Cada negociação era mais agressiva, cada expansão era mais ousada. Era um homem que havia escolhido construir no lugar de sentir, e havia construído muito. O que havia perdido no processo, ele preferia não contabilizar. A terça-feira em que tudo mudou, começou com uma reunião que estava condenada desde o início. O investidor era um fundo americano que havia entrado no capital do grupo Zafari 18 meses antes, com promessas de expansão para o México e Colômbia. O que queriam agora era diferente: reduzir a participação humana na operação, eliminando uns 400 postos de trabalho diretos em nome da eficiência operacional. Leandro passou 7 horas nessa reunião. Ouviu os números, ouviu as projeções, ouviu consultores falando sobre margem como se motorista de caminhão fosse linha de código que você apaga quando não precisa mais. No fim da tarde, quando o representante do fundo disse pela terceira vez que a proposta era inevitável, Leandro fechou o notebook, levantou da cadeira e disse com uma calma que gelou a sala: a proposta estava rejeitada. O grupo Zafari não demitiria 400 famílias para satisfazer uma planilha. E se o fundo não concordasse com a direção da empresa, ele estaria feliz em recomprar a participação deles pelo preço de mercado mais 20%. A reunião terminou sem acordo, semanas tensas pela frente. Mas ele estava certo, e sabia que estava certo.
Às 9 da noite, depois de uma última rodada com o time jurídico, Leandro decidiu dirigir sozinho até Campinas. Tinha reunião de manhã no polo logístico de Hortolândia e não queria motorista naquela noite. Queria o silêncio da estrada. O carro era um SUV preto. Ele saiu da garagem às 9h20, pegou o Rodoanel, depois a Anhanguera e deixou São Paulo para trás. Chovia. Aquela chuva de outono paulistano que não é tempestade nem garoa, é uma chuva constante, densa, que molha o asfalto até deixar a superfície preta como tinta e transforma os faróis dos carros em manchas amarelas num espelho d'água. Leandro dirigia em silêncio total, sem música, sem rádio, só o barulho da chuva no teto e o asfalto debaixo dos pneus. E então, às 11h42 da noite, os faróis pegaram uma figura no acostamento. O cérebro de Leandro processou antes de ele mesmo entender o que estava processando. Forma humana, imóvel, acostamento direito, chuva forte. Ele reduziu a velocidade por instinto antes de decidir parar. O carro foi desacelerando. O pisca-alerta ligou automático quando ele encostou no acostamento. E com os faróis traseiros piscando vermelho no asfalto molhado, Leandro olhou pelo vidro lateral. Era uma mulher, ajoelhada no chão de terra e pedra do acostamento, com as duas mãos apoiadas no joelho, a cabeça abaixada, encharcada da cabeça aos pés. Uma blusa escura colada no corpo deixava visível o que Leandro levou 1 segundo para processar completamente. Ela estava grávida. Muito grávida. A barriga grande e redonda contrastava com o resto do corpo, que parecia ter encolhido de dor. Leandro saiu do carro. A chuva acertou ele instantaneamente, encharcando o terno em segundos. Ele não pensou nisso. Caminhou até a mulher e ajoelhou no asfalto molhado do lado dela. Ela levantou a cabeça. Tinha uns 26 anos. Cabelos pretos colados no rosto pela chuva. Olhos escuros e grandes, com aquele olhar específico de quem não sabe mais se deve ter medo ou se o medo já não importa mais. Uma contusão pequena na testa. Lábio trêmulo, não de choro, mas de dor e de esforço para não gritar. Leandro perguntou o que tinha acontecido. Ela abriu a boca e o que saiu não foi resposta. Foi um gemido baixo que veio de dentro do corpo. E ela curvou para a frente, com as mãos na barriga. E Leandro viu os músculos do pescoço dela se contraírem com uma força que só vem de dentro de quem está com dor real. Uma contração. Leandro nunca tinha estado presente num parto. Mas não era necessário ter experiência pessoal para reconhecer o que estava vendo. A mulher estava em trabalho de parto, ali, no acostamento de uma rodovia federal, sozinha, sob chuva, a 60 quilômetros de qualquer hospital. Ele passou o braço por baixo do dela, disse que ia ajudá-la a entrar no carro, e ela foi, com dificuldade, com dor, com aquele peso de barriga que fazia qualquer movimento, uma negociação entre a vontade e o corpo. Com ela no banco do passageiro, Leandro pegou o celular para ligar para o SAMU. A mulher segurou o braço dele. Não para o hospital público. A voz era baixa, mas firme. Havia um pedido ali, mas havia também algo mais sólido, quase uma instrução. Leandro olhou para ela, perguntou o nome. Ela hesitou, só uma fração de segundo, mas o tempo suficiente para ele notar. Mirella. O nome dela era Mirella. Ele perguntou por que não queria o hospital público. Outra contração. Ela fechou os olhos. Respirou com aquela técnica que nunca parece suficiente quando a dor chega de verdade. Quando passou, o olhou e disse que não havia tempo para explicar tudo. Que havia pessoas que sabiam que ela estaria no sistema hospitalar quando desse entrada com o nome. Que se o nome dela aparecesse em qualquer registro, essas pessoas saberiam onde ela estava em menos de 1 hora. Leandro ficou olhando para ela. Era uma explicação que levantava mais perguntas do que respondia. Mas havia uma mulher em trabalho de parto no seu carro, e a discussão filosófica poderia esperar. Ele conhecia o diretor médico do Hospital Santa Elisa em Campinas. Particular, discreto, bom.
Ligou diretamente para o celular pessoal do homem. Eram quase meia-noite, mas havia vantagens em ser o tipo de cliente que um hospital particular não quer perder. O diretor atendeu no terceiro toque. Leandro explicou de forma econômica. Paciente em trabalho de parto avançado precisava de admissão discreta, sem registro nos sistemas públicos de saúde, tudo como despesa particular. O diretor disse que estaria na entrada em 20 minutos. Leandro ligou o carro e entrou na rodovia. Nos 48 minutos que levaram para chegar ao hospital, Mirela foi contando a história em pedaços, entre contrações que vinham a cada 6 minutos e iam ficando mais frequentes. O nome completo era Mirela Santoro, 26 anos. Tinha nascido em Ribeirão Preto, se mudado para São Paulo aos 18 para trabalhar e estudar. Aos 23, conheceu Gustavo Falcão Renó, filho de Augusto Renó, senador federal pelo estado de Minas Gerais, herdeiro de uma das famílias mais antigas da política mineira. O relacionamento começou simples. Gustavo era 5 anos mais velho, charmoso, generoso, o tipo de homem que sabe exatamente o que dizer e quando dizer. Mirela era jovem o suficiente para acreditar que aquilo era amor, e por um tempo talvez até fosse. Quando ela engravidou, 8 meses atrás, achava que aquilo selaria algo, que o filho seria o próximo capítulo natural de uma história que ela pensava estar construindo. Mas a reação da família Renó não foi amor, foi pânico estratégico. Leandro ouvia enquanto dirigia, os olhos na estrada, e deixou ela falar. Mirela explicou que o avô de Gustavo, Euclides Renó, o patriarca da família, 82 anos, dono original de todo o patrimônio, tinha uma cláusula no testamento, uma cláusula que advogados da família haviam guardado como segredo por décadas. O testamento estabelecia que o controle da holding familiar só poderia ser transferido para um descendente direto na geração seguinte. E que se Gustavo não tivesse descendentes até completar 40 anos, o que aconteceria em 18 meses, o patrimônio seria transferido para uma fundação de caridade e a família perderia tudo. Gustavo tinha 38 anos e até Mirela engravidar não havia nenhum filho no horizonte. A criança que Mirela carregava era, na visão da família Renó, a solução para um problema de centenas de milhões de reais. Mas a solução não incluía Mirela. O plano que a família havia construído e que ela descobriu por acidente ao encontrar documentos no apartamento de Gustavo 2 meses antes era direto: deixar que o parto acontecesse num ambiente controlado, registrar a criança com guarda imediata da família Renó por meio de um acordo legal que já estava preparado, e afastar Mirela com uma compensação financeira que ela deveria assinar em troca de abrir mão dos direitos maternos. Não era sequestro. Era mais sutil e mais frio. Era um acordo construído sobre a simetria total de poder. Advogados que custavam mais por hora do que Mirela ganhava em 1 mês. Juízes que conheciam o sobrenome Renó há décadas. Quando ela confrontou Gustavo, ele não negou. Disse que a família tinha tomado a decisão e que o melhor para todos era aceitar. Disse que ela seria bem paga. Disse que o filho cresceria numa das melhores famílias do Brasil. Mirela disse que não. E na noite seguinte, pegou o que cabia numa mochila pequena e desapareceu do apartamento que Gustavo havia alugado para ela no Jardim Europa. Isso havia sido 4 dias atrás. Ficou 2 dias na casa de uma amiga em Guarulhos, até os carros começarem a circular na rua, devagar demais para ser por acaso. Depois foi para uma pousada em Atibaia, pagou em dinheiro, ficou 1 dia e meio. Em algum momento perdeu o celular, ou alguém tinha pegado. Não sabia. Estava tentando chegar até a casa de uma tia em Campinas, quando o carro em que estava, uma carona de um caminhoneiro, apresentou problemas mecânicos no acostamento. O caminhoneiro foi ligar para o guincho, caminhou para longe para pegar sinal, e as contrações começaram com uma frequência que Mirela reconheceu como trabalho de parto real. Ela saiu do caminhão sem avisar. Não queria esperar porque não sabia se podia confiar nem nessa pessoa.
Caminhou por uns 200 metros. Ajoelhou quando a dor não deixou mais ela ficar de pé. E então os faróis de Leandro apareceram na curva. O Hospital Santa Elisa era um prédio de fachada discreta na região norte de Campinas. O tipo de hospital particular que existe para quem tem dinheiro e quer atenção sem holofotes. O diretor, Dr. Henrique Monteiro, estava na entrada, como prometeu, com uma equipe de obstetrícia mobilizada. Mirella foi levada de cadeira de rodas para dentro, enquanto Leandro ficou na recepção, ainda no terno encharcado, preenchendo papéis. Era tecnicamente irregular admitir alguém fora dos sistemas públicos de saúde. Leandro sabia disso. Dr. Monteiro sabia disso. Mas havia uma criança a nascer, e às vezes a lei e a coisa certa não apontam exatamente para o mesmo lado. Leandro ficou na sala de espera. Não havia mais ninguém. Era quase 00:30. Uma televisão no canto passava um programa de culinária no mudo. A enfermeira de plantão ofereceu café e ele aceitou mais por ter algo para fazer com as mãos do que por precisar de cafeína. Ficou sentado naquela cadeira por 2 horas e 20 minutos. Pensou em ir embora. Havia feito o que podia. A mulher estava em mãos competentes. Mas não foi. Ficou sentado com o café esfriando na mão e não conseguiu encontrar dentro de si nenhum argumento convincente para sair dali. Às 2:47 da madrugada, Dr. Monteiro saiu pela porta e caminhou até ele. Disse que a mãe estava bem. Parto sem complicações maiores. Paciente descansando. Disse que o bebê era um menino. Saudável. 3,2 kg. Todos os sinais vitais normais. Leandro ficou olhando para o médico. Perguntou se podia ver. Monteiro o levou até o berçário. Através do vidro, num berço com aquecimento, havia um recém-nascido enrolado num paninho listrado azul e branco, com o rosto vermelho e amassado de quem acabou de fazer a viagem mais difícil da vida, os olhos fechados, os punhos cerrados, de um jeito que parecia determinação. Leandro ficou parado na frente daquele vidro por muito tempo. Havia algo naquele momento que ele não estava preparado para sentir. Algo que atravessou a armadura de anos de disciplina e controle e chegou num lugar que ele pensava estar protegido de tudo. Não era sentimentalismo, era reconhecimento. Como se algo dentro dele estivesse olhando para aquela criança e dizendo em voz baixa: "Você estava esperando por isso. Você só não sabia." No dia seguinte, Leandro fez o que fazia com qualquer problema complexo. Colocou tudo numa planilha mental e começou a avaliar variáveis. Mirella Santoro estava em situação de risco real. Não era drama, era análise fria. Uma família com recursos políticos e financeiros expressivos estava ativamente procurando-a. Ela estava sem celular, sem documentos, sem dinheiro, com um bebê recém-nascido e num hospital cujo endereço ela mal sabia de cabeça. A pergunta lógica era: o que ele devia fazer com isso? A resposta lógica era: acionar os recursos certos e sair de cena. Um advogado de família. O Ministério Público se houvesse risco à criança. Deixar o sistema funcionar. Mas havia 2 problemas com essa resposta. O primeiro, o sistema que deveria funcionar era parcialmente controlado por exatamente as mesmas pessoas de quem Mirella estava fugindo. Senador Augusto Renault não era figura abstrata. Era alguém com influência real sobre o judiciário mineiro, com contatos em cartórios, com acesso a juízes que deviam favores e a advogados que sabiam como dobrar a lei sem quebrá-la. O segundo problema era mais pessoal e por isso mais difícil de admitir. Leandro não conseguia simplesmente sair de cena e não sabia direito o que fazer com esse fato. Às 8 da manhã, ele entrou no quarto onde Mirella estava. Ela estava acordada, com o bebê no colo, amamentando com aquela concentração de quem está aprendendo algo muito importante, muito rápido. Parecia diferente da mulher do asfalto molhado, ainda exausta, ainda assustada, mas com uma solidez nova que o nascimento do filho havia colocado nela. Leandro puxou a cadeira ao lado da cama e disse que precisavam conversar sobre o que vinha a seguir.
Ela o ouviu enquanto ele expunha o que havia avaliado, os riscos, as opções, os recursos disponíveis. Falou sobre Fernando Castilho, seu advogado de família, 30 anos de experiência, especialista em disputas complexas de guarda e herança. Falou sobre a possibilidade de protocolar uma ação preventiva antes que a família Renault apresentasse qualquer requerimento de guarda. Mirella ouviu tudo. Quando ele terminou, olhou para o bebê por um momento e disse que não queria depender de ninguém. Não era julgamento, era experiência. Havia dependido de Gustavo e havia descoberto que dependência é um caminho de mão única. Leandro disse que entendia, mas disse também que havia certas batalhas que você não vencia sozinha, especialmente quando o outro lado tinha dinheiro ilimitado e advogados de plantão. Ela ficou quieta. Depois perguntou por que ele estava fazendo aquilo. Não com hostilidade, com curiosidade genuína. Perguntou o que ele ganhava com isso. Leandro ficou olhando para ela por um momento. Era uma boa pergunta. Uma pergunta que ele mesmo havia se feito enquanto ficava sentado na sala de espera. Disse a verdade, que não sabia. Que havia parado porque havia uma pessoa no acostamento e qualquer ser humano decente para. Que havia ficado porque não encontrou nenhuma razão convincente para ir embora. Que agora estava ali porque a situação dela parecia injusta, de uma forma que ele não conseguia ignorar. Ela ficou olhando para ele por um longo momento. Depois disse o nome do bebê, Miguel. Havia escolhido esse nome porque queria que ele crescesse com força e com humanidade. Um nome que não pertencia a nenhuma família específica, que era dele. Leandro olhou para o Miguel no colo da mãe e disse que Castilho estaria ali em 2 horas. Fernando Castilho chegou ao hospital no começo da tarde, ouviu Mirella por 40 minutos, fez perguntas precisas, tomou notas à mão. Quando terminou, disse com a franqueza que o tornava valioso. A situação era complicada, mas não era perdida. A família Renault tinha poder, mas poder não era lei. Havia elementos a favor de Mirella. Ela era a mãe biológica, estava presente, estava saudável, havia claramente fugido de uma situação coercitiva. Um processo preventivo bem construído poderia estabelecer a guarda compartilhada como ponto de partida, tornando qualquer tentativa de afastamento muito mais difícil. O que precisava acontecer era que ninguém descobrisse onde Mirella e o bebê estavam, até que os papéis fossem protocolados. Leandro disse que trataria disso, e aí as coisas começaram a se complicar. Naquela mesma tarde, o celular de Leandro recebeu uma mensagem de número desconhecido. Não havia texto, só uma imagem, a fachada do Hospital Santa Elisa, tirada daquela manhã, com a data e hora no canto. Leandro ficou olhando para aquela imagem. Depois ligou para Rafael Gomes, chefe de segurança da empresa, ex-policial civil com 15 anos de experiência em proteção corporativa, e disse que precisava dele no hospital imediatamente. Rafael chegou em 1 hora. Analisou o hospital, as saídas e entradas, e disse que precisariam mover Mirella e o bebê para um lugar que os Renault não conseguissem antecipar. Naquela noite, Mirella e Miguel saíram pela entrada de serviço num carro diferente, levados por Rafael para um apartamento corporativo que o grupo Zafari mantinha em Campinas para executivos em trânsito. Era temporário, mas temporário era o suficiente para aquela noite. 2 dias depois, a equipe de TI do Grupo Zafari identificou uma tentativa de acesso não autorizado ao sistema de segurança do apartamento corporativo. O responsável pela cibersegurança chamou Leandro às 7 da manhã. Disse que o acesso havia sido bloqueado, mas havia marcas de alguém com conhecimento técnico tentando acessar as câmeras do apartamento. O IP de origem, depois de muito trabalho de rastreamento, apontava para uma empresa de tecnologia registrada em Belo Horizonte. Belo Horizonte, terra dos Renault. Naquela mesma manhã, 2 SUVs pretos estacionaram na frente da sede do Grupo Zafari em São Paulo. 4 homens de terno saíram, não policiais, simplesmente advogados com aquela postura de quem vem com papéis e certeza de que os papéis valem mais do que qualquer argumento.
Tinham uma carta para Leandro Zafari, 5 páginas de linguagem jurídica densa, com uma mensagem central que não precisava de interpretação. Leandro estava se envolvendo numa disputa que não lhe dizia respeito. A família Renault reconhecia que ele havia prestado um serviço humanitário ao transportar Mirella Santoro ao hospital, mas sua participação havia encerrado naquele momento. Qualquer envolvimento adicional poderia ser interpretado como interferência numa disputa de guarda em andamento. No final, havia uma oferta: R$ 2 milhões para não se envolver. Leandro leu a carta inteira, dobrou cuidadosamente, colocou no envelope, entregou de volta para os advogados e disse que quando o escritório deles tivesse documentação que validasse a guarda de forma legal e transparente, que protocolassem via sistema judicial. Até lá, que tivessem um bom dia. Fernando Castilho passou 4 dias inteiros mergulhado nos documentos que conseguiu reunir sobre a família Renault. Tinha contatos em cartórios, em tribunais, em escritórios de advocacia. A rede que você constrói em 30 anos de trabalho num setor que funciona tanto com relacionamentos quanto com legislação. O que encontrou confirmou o que Mirella havia descrito. A cláusula testamentária era real, estava registrada, havia sido redigida décadas atrás por um tabelião de confiança da família. Mas havia algo além disso. Castilho encontrou, num registro de cartório, referência a um acordo pré-nupcial que Gustavo havia assinado com uma ex-namorada. O acordo havia sido redigido de forma que, em caso de filho biológico, a guarda seria automaticamente disputada como parte do espólio familiar. Mecanismo jurídico criado especificamente para proteger o patrimônio da família de qualquer reivindicação externa. Não era crime. Era engenharia jurídica fria e calculada. Mas o que Castilho encontrou a seguir era diferente. Havia um médico, Dr. Celso Andrade, especialista em medicina reprodutiva, que havia atendido Leandro Zafari anos atrás no check-up em que foi diagnosticada a oligospermia severa. Castilho encontrou o nome por acidente, num documento fiscal antigo, que apareceu numa busca de registros de despesas médicas de Leandro, solicitada como parte de um levantamento geral para outra questão. E então, o advogado descobriu que o doutor Celso Andrade havia sido sócio minoritário por 2 anos de uma clínica em Belo Horizonte, parcialmente financiada por uma holding ligada ao senador Augusto Renault. Castilho ficou olhando para essa informação por um longo tempo. Depois, ligou para Leandro e disse que precisavam conversar pessoalmente. Eles se encontraram no escritório de Castilho numa tarde de quinta-feira. Leandro chegou pontualmente, como sempre. O advogado fechou a porta, abriu a pasta sobre a mesa e apresentou o que havia encontrado, de forma metódica, sem dramatismo, mas também sem suavizar. Leandro ouviu. E quando Castilho chegou na parte sobre o Dr. Andrade e a conexão com a família Renault, Leandro ficou muito quieto. O advogado explicou que não havia prova direta de que o diagnóstico havia sido falsificado. O que havia era uma coincidência que, considerando o contexto, não era facilmente descartável. O médico que havia dado a Leandro o diagnóstico de infertilidade tinha ligações financeiras com a família que, anos depois, tinha interesse direto em garantir que nenhum outro homem poderoso tivesse razões pessoais para proteger herdeiros concorrentes. Castilho disse que a teoria era a seguinte: se Leandro, o empresário mais influente com quem Mirella poderia eventualmente ter contato em São Paulo, acreditasse que era infértil, jamais teria interesse pessoal numa criança que não fosse biologicamente sua. Seria apenas um benemérito que ajudou e desapareceu, sem motivo para lutar. Mas, se o diagnóstico fosse falso, se Leandro pudesse de fato ter filhos, se existia alguma possibilidade de que a história fosse mais complexa do que a família Renault admitia, Leandro levantou da cadeira, caminhou até a janela do escritório que dava para a Avenida Faria Lima e ficou olhando para o fluxo de carros lá embaixo.
Havia uma série de perguntas que ele precisava fazer, mas havia apenas uma que importava agora. Quanto tempo levaria para fazer novos exames? Castilho disse que podia providenciar um laboratório de referência em reprodução humana naquela mesma tarde. Leandro disse que queria ir agora. Os resultados demoraram 48 horas. Durante esse tempo, Leandro continuou funcionando. Apareceu nas reuniões, assinou documentos, tomou decisões. Mas havia uma camada da atenção dele completamente em outro lugar. Naquele mesmo período, visitou Mirella e Miguel 2 vezes. O apartamento corporativo havia sido substituído por uma casa alugada em condomínio fechado nos arredores de Campinas. Mais segura, mais espaço para o bebê. Mirella havia recuperado força e presença naqueles dias. O susto do parto na estrada havia dado lugar a uma determinação que Leandro passou a reconhecer como a essência dela. Não arrogância, nem teimosia. Era convicção. Ela sabia o que queria para o filho e não estava disposta a negociar isso. Miguel crescia visivelmente a cada visita. Aquele rosto amassado do recém-nascido ia se abrindo, se tornando mais definido. Havia algo naquela criança que Leandro não conseguia nomear, como se o bebê fosse familiar de uma forma que ainda não fazia sentido. No terceiro dia, o laboratório enviou o resultado. Contagem de espermatozoides, dentro da faixa de normalidade para fecundidade natural. Motilidade progressiva, adequada. Morfologia dentro dos parâmetros aceitáveis. Não havia oligospermia severa. Não havia condição que impedisse a fertilidade natural. O diagnóstico de 5 anos atrás havia sido errado, ou fabricado. Provavelmente os dois ao mesmo tempo. Leandro ficou olhando para o relatório na tela do notebook por um tempo longo. 5 anos. 5 anos acreditando que era uma versão incompleta de si mesmo. 5 anos fechando a porta de uma possibilidade que existia, que sempre havia existido. Pensou em Isabel, no que ela teria dito sobre isso. Imaginou o riso dela. Aquele riso específico para quando as coisas eram absurdas demais para serem tratadas com seriedade. Imaginou-a dizendo que a vida é uma bagunça e que a única coisa sensata é não perder tempo em raiva do que já passou. Depois pensou em Miguel e ligou para Castilho. O plano do advogado era cirúrgico e agressivo. Primeiro, protocolar imediatamente o reconhecimento de maternidade de Mirella com todas as evidências documentais disponíveis, registros hospitalares, laudo do parto, depoimento do Dr. Monteiro. Segundo, abrir investigação formal sobre o Dr. Celso Andrade junto ao Conselho Federal de Medicina, apresentando as evidências circunstanciais da conexão com a família Renault e o diagnóstico potencialmente fraudulento. Terceiro, protocolar junto ao Ministério Público Federal uma notícia-crime envolvendo possível coerção sobre Mirella Santoro, uso de influência política para afastamento materno e suspeita de fraude documental. Leandro ouviu tudo e disse que queria os 3 movimentos simultaneamente. Castilho disse que isso tornaria o processo mais rápido e mais visível. A família Renault não poderia apagar um incêndio em 3 frentes ao mesmo tempo. Disse também que havia uma pergunta que eventualmente precisaria de resposta, sobre a possibilidade de envolvimento biológico de Leandro. Leandro disse que sabia qual era a pergunta e que o momento certo para ela seria quando Mirella estivesse segura e o processo legal estivesse em andamento. Os documentos foram protocolados na manhã seguinte. A resposta da família Renault foi imediata, e para quem conhecia como pessoas poderosas, reagem quando se sentem encurraladas, completamente previsível. Tentaram primeiro ignorar publicamente, tratando os protocolos jurídicos como manobra oportunista. O senador Augusto Renault deu uma entrevista rápida, mencionando que havia processos sobre assuntos familiares privados e que a justiça brasileira era capaz de lidar com essas questões sem interferência externa. O tom era de quem ainda acredita que o problema vai embora
se você não alimentar. Mas o problema não foi embora. Castilho havia trabalhado bem. A notícia crime protocolada no MPF incluía elementos suficientemente específicos para gerar uma investigação preliminar. Criava um registro público, criava obrigação de resposta, criava o tipo de visibilidade que famílias como os Renault preferem a qualquer custo evitar. A imprensa encontrou o processo em 3 dias. A reportagem saiu primeiro num portal de notícias de Belo Horizonte que havia publicado críticas ao senador antes. A história era cuidadosa, cheia de condicional, como exige a ética jornalística. Suspeitas, possibilidades, alegações de uma parte, mas continha os elementos essenciais: o nome de Mirella, o nome de Gustavo, a cláusula testamentária, a suposta tentativa de afastamento materno. Em 24 horas, o assunto estava circulando nas redes sociais. Em 48, havia entrado nos grandes portais nacionais. Gustavo Falcão Renault deu uma nota curta dizendo que as alegações eram falsas. O senador ficou em silêncio, o que em linguagem política significa que os assessores estavam em emergência tentando descobrir o tamanho do estrago. A resposta nas redes foi avassaladora do lado de Mirella. Havia algo na narrativa. Uma mulher grávida fugindo de uma família poderosa, um bebê nascido numa estrada sob chuva, que tocava numa fibra coletiva. As pessoas que nunca tinham ouvido o nome Renault tinham opinião muito clara sobre o que estava certo e o que estava errado. A manchete que mais circulou dizia simplesmente: milionário que encontrou grávida na rodovia durante chuva financia proteção legal contra família poderosa. Rafael, o chefe de segurança, mandou a manchete para Leandro com uma mensagem que dizia apenas: chefe, o senhor virou personagem. Leandro respondeu com um emoji de polegar para cima. A família Renault fez uma última tentativa, e dessa vez não foi agressiva. Foi o oposto. Foi delicada, calculada, apresentada como razoabilidade. Gustavo solicitou uma reunião com Mirella para discutir uma solução amigável. A proposta, apresentada em 12 páginas de documento formal, era genuinamente mais equilibrada do que o que havia sido sugerido antes. Guarda compartilhada real, presença plena de Mirella na vida de Miguel, proposta financeira para estabelecer segurança material para ela e para a criança. A pressão pública havia funcionado, mas havia uma cláusula no final que Castilho pediu a Mirella para ler com atenção. A cláusula dizia que o acordo seria selado, com a condição de que Mirella assinasse um documento afirmando que Leandro Zafari não havia tido participação direta nas decisões relacionadas ao bebê, que havia sido apenas transporte de emergência, e que ela não autorizava nenhuma investigação adicional sobre diagnósticos médicos anteriores. Mirella leu a cláusula 2 vezes. Olhou para Castilho e perguntou por que eles queriam especificamente isso. O advogado disse que havia 2 possibilidades: proteção legal padrão ou havia algo que precisavam impedir que fosse investigado. Mirella ficou olhando para o documento. Depois olhou para Miguel, que dormia no berço com aquela entrega total que os bebês têm. Disse que não assinaria aquela cláusula. Podia negociar o acordo de guarda. Podia discutir a presença da família Renault na vida do filho, não porque confiava neles, mas porque Miguel mereceria conhecer a história completa de quem ele era. Mas não assinaria nada que impedisse Leandro de descobrir a verdade sobre o próprio diagnóstico, porque se havia alguém nessa história que havia pago um preço que não era justo, esse alguém era Leandro Zafari, e ela não seria a pessoa que fecharia essa porta. A investigação sobre o Dr. Celso Andrade levou 6 semanas. O Conselho Federal de Medicina abriu sindicância. O médico negou inicialmente qualquer irregularidade. Mas quando a equipe de Castilho apresentou a documentação financeira, ligando Andrade à holding da família Renault, incluindo 2 pagamentos significativos feitos nos meses anteriores ao check-up de Leandro, a sindicância se tornou formal.
Andrade acabou confessando, sob recomendação do próprio advogado, que havia incluído um laudo com valores artificialmente alterados no prontuário de Leandro Zafari. Havia sido contactado por um intermediário da família Renault. A lógica era simples e calculada. Um homem que acreditava ser infértil seria muito menos perigoso do que um homem que sabia que podia ter filhos. Seria apenas um benfeitor eventual, sem razões pessoais para proteger coisa alguma. O raciocínio era paranoico e calculista ao mesmo tempo, e havia funcionado por 5 anos. Leandro ficou sentado no escritório de Castilho quando soube dos detalhes, com aquela quietude que as pessoas ao redor dele haviam aprendido a reconhecer como emoção real. Não a calma de quem não sente, mas a calma de quem sente demais e precisa de silêncio para processar. Pensou em Isabel, pensou no que ela teria dito, e depois pensou em Miguel. O acordo de guarda foi firmado 2 meses após o início das negociações. Gustavo reconheceu a paternidade de Miguel. A guarda era compartilhada, com residência principal com Mirella. A família Renault teria direito a visitas regulares, sob condições estabelecidas e documentadas que Castilho havia negociado com precisão cirúrgica. A cláusula que impedia investigações havia sido retirada. Doutor Celso Andrade responderia ao CFM e, separadamente, a um processo civil por danos morais que Leandro havia decidido mover, não pelo dinheiro, que seria doado integralmente para uma fundação de pesquisa em medicina reprodutiva, mas pelo princípio, porque algumas coisas precisam ter consequências ou perdem o peso. O senador Augusto Renault sobreviveu politicamente, era experiente o suficiente para isso, mas com uma imagem suficientemente arranhada que seus assessores recomendaram um longo período de baixo perfil. A cláusula testamentária de Euclides Renault estava sendo contestada pelo próprio Gustavo junto ao inventário. Miguel completou 3 meses numa tarde de outubro. Mirella fez um bolo pequeno, impraticável porque ele mal conseguia comer fruta amassada ainda, mas havia algo no gesto que era mais sobre celebração do que sobre o bolo. Convidou a tia de Campinas, que havia sido o destino original da fuga. Convidou Rafael, o chefe de segurança, que apareceu com um urso de pelúcia do tamanho de uma criança e ficou completamente vermelho quando Mirella o abraçou. E convidou Leandro. Ele chegou com 20 minutos de atraso, reunião que se estendeu, ainda de terno, com o nó da gravata afrouxado como sempre no final do dia. Entrou na sala pequena e aquecida que cheirava a bolo e a café, e a essa coisa específica que casas com crianças pequenas têm. Uma mistura de presença constante e vida sendo vivida. Miguel estava no colo da tia quando Leandro chegou. Mas quando Mirella foi até ele e colocou o bebê nos braços de Leandro, Miguel foi sem resistência, com aquela confiança absurda que bebês de 3 meses têm para com adultos que os tratam bem desde o começo. Leandro ficou de pé no meio da sala, com o bebê no colo. Olhou para Mirella. Ela o olhava de volta com aquela expressão que ele havia aprendido a reconhecer nos últimos meses. Não era amor ainda. Era algo anterior ao amor. Era a abertura para a possibilidade. Era a porta que estava sendo deixada destrancada para ver o que acontecia. Leandro olhou para Miguel. O bebê o olhou de volta com aqueles olhos escuros e sérios que crianças de 3 meses têm quando estão tentando entender o mundo. E por um momento específico que Leandro guardaria consigo por muito tempo, era como se o bebê soubesse exatamente quem estava segurando-o. 6 meses depois daquela noite na rodovia, Leandro Zafari abriu a porta da própria casa num domingo à tarde e encontrou o vazio usual dos 6 quartos. Mas dessa vez havia uma diferença. Em 20 minutos, Mirella chegaria com Miguel para o almoço. Era a 3ª vez que isso acontecia. Um ritual que havia começado sem declaração formal, simplesmente como continuação natural de semanas de conversas, de colaboração, de lentamente descobrir que a presença de uma pessoa vai se tornando parte da sua rotina antes que você perceba.
Leandro havia mandado a governanta fazer arroz com leite. Era o prato favorito de Isabel. E havia algo naquilo que não era substituição, não era apagar, não era fingir que a dor não existiu. Era o que Isabel teria chamado de continuidade. A ideia de que a pessoa que você amou não precisa desaparecer da vida para que você continue vivendo. Havia muita coisa ainda incerta. Havia processos em andamento. Havia perguntas sobre o futuro que não tinham resposta ainda. Mas havia também isso, uma tarde de domingo, comida no fogão e alguém chegando. Para um homem que havia passado 5 anos chegando para o silêncio, isso não era pouca coisa. Era, talvez, o começo de tudo. Há uma coisa que as estradas têm de particular. Elas não perguntam se você está pronto. Leandro Zafari não estava pronto naquela terça-feira de junho. Não estava pronto para parar o carro, não estava pronto para ficar no hospital, não estava pronto para o que ia sentir olhando para um recém-nascido através de um vidro às 3 da manhã. Mirella Santoro não estava pronta para o parto numa rodovia, não estava pronta para confiar num estranho. Miguel não estava pronto para absolutamente nada. Tinha 3,2 kg e nem sabia que era um ser humano ainda. A vida não espera a gente estar pronta. Às vezes, a chuva cai numa rodovia escura, os faróis de um carro aparecem na curva e o destino diz, é agora. Você decide o que faz com o agora. Leandro decidiu parar, e só aquele primeiro segundo de decisão mudou tudo que veio depois. Não havia milagre nessa história. Havia apenas uma série de escolhas humanas, algumas erradas, algumas covardes, algumas corajosas, e a consequência dessas escolhas se acumulando até formar algo que, visto de longe, tinha a forma de destino, mas que, visto de perto, visto de dentro, era simplesmente a vida. E é aqui que a nossa história chega ao fim. Mas antes de você ir embora, eu preciso de um momento com você. Se essa história tocou alguma coisa dentro de você, se você ficou aqui do começo ao fim, se em algum momento o coração apertou ou a vontade de saber o que vinha segurar você na cadeira, então você sabe o que esse canal faz. A gente conta histórias, histórias que acontecem no Brasil de verdade, com pessoas reais, com sentimentos reais, com a beleza e a dor que só a vida humana é capaz de produzir. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora. Clica no sininho de notificação e ativa todas as notificações, porque quando a próxima história começar, você vai querer estar aqui desde o primeiro segundo. Curte esse vídeo. Parece simples, mas faz uma diferença enorme para que mais pessoas encontrem essas histórias. Cada curtida ajuda nosso canal a crescer e a continuar trazendo conteúdo como esse para vocês. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Pode ser de São Paulo, do Rio, de Minas, do Nordeste, do Sul, de Portugal, dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo onde o português chega. Conta pra gente. A seção de comentários é onde as histórias continuam. Muito obrigado por ficar até o final. Isso significa tudo para nós. Até a próxima história.